Fala galera, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando em mais uma aula de física. Seguinte galera, na aula de hoje vou resolver com vocês algumas questões que envolvem a parte de escalas termométricas. Caso você não tenha assistido a nossa aula teórica de escalas termométricas, recomendo que você assista essa aula, já que você vai precisar desse conhecimento prévio para entender o que vai ser trabalhado nessa aula aqui, beleza? Bom, agora sem mais delongas, vamos iniciar a resolução das questões. Primeira questão diz o seguinte pra gente, galera. Um repórter brasileiro em visita aos Estados Unidos, conheceu vários pontos turísticos importantes do país. Quando estava caminhando pelas ruas de Nova Jersey, observou que havia um painel eletrônico indicando a temperatura local na escala Fahrenheit. Sabendo que o valor indicado pelo painel era de 50 graus Fahrenheit, determine a temperatura na escala Celsius e na escala Kelvin. Galera, questão bem simples. Basta a gente lembrar da equação de conversão entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Muito simples, galera. Então vamos lembrar. A temperatura na escala Celsius dividido por 5 é exatamente igual a temperatura na escala Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Beleza? Então, ó, deixa eu fazer esse traço de divisão certinho aqui. Ó. Beleza, ó. Basta substituir aqui os valores, não tem erro não, tá bom? Então vamos lá, vou substituir aqui, trocar a cor da caneta, então vamos lá. No lugar da temperatura na escala Fahrenheit, vou colocar 50. Então vai ficar, trocando aqui, vai ficar C sobre 5 igual a 50 menos 32 dividido por 9. Beleza? Bom, se eu faço essa conta aqui, 50 menos 32 dá 18. Então vamos à sequência. Dando sequência vai ficar C sobre 5 igual a 18 dividido por 9. A gente sabe que 18 dividido por 9 é o mesmo que 2. Eu posso colocar aqui direto. Né? 18 por 9, obviamente, dá 2. Beleza? Agora, olha só. Esse 5 está dividindo, passa para cá multiplicando. Logo, a temperatura na escala Celsius, ó, temperatura na escala Celsius, vai ser basicamente ó, 10 graus Celsius. Beleza? Então, essa aqui é a ideia básica. Beleza? Então, tá aí, gente. Uma parte da questão está resolvida. Agora, vamos determinar a temperatura na escala Kelvin. Beleza? Então vamos lá. Temperatura na escala Kelvin. Temperatura na escala Kelvin é dada pela temperatura na escala Celsius. Deixa eu fazer isso igual direito, parecendo um traço. Ó, é igual a temperatura na escala Celsius mais 273. Beleza? Bem simples essa questão. Então vamos lá. No lugar da temperatura em graus Celsius eu coloco o 10. Vai ficar 10 mais 273. Isso aqui vai resultar em 273. 273 o que, Eugênio? 273 Kelvin. Não se fala graus Kelvin. Estou frisando de novo. Tá? 273 Kelvin. Beleza? Então tá aí, gente. Vamos agora para a questão 2. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Vamos lá. Descendo aqui. Beleza, ó. Vamos lá? No ano de 2019, a delegação do Flamengo fez uma excursão para os Estados Unidos para disputar a Florida Cup e contou com o apoio de mais de 5.000 rubro-negros nos jogos contra Ajax e Eintracht Frankfurt. Cristiano, professor de física e fanático pelo clube, chegou na cidade um dia antes do jogo e notou que a temperatura local era de 68 graus Fahrenheit. Após fazer alguns cálculos, constatou que a temperatura local em graus Celsius era exatamente igual à do Rio de Janeiro durante o embarque. Qual era a temperatura no Rio de Janeiro no momento do embarque? Galera, uma questão bem simples. Basicamente, você vai ter que converter essa temperatura da escala Fahrenheit para a escala Celsius. Por quê? Após fazer os cálculos, o Cristiano constatou que a temperatura local dos Estados Unidos em graus Celsius é exatamente igual à temperatura do Rio de Janeiro em graus Celsius no momento do embarque dele do Brasil para os Estados Unidos. Né? Então é muito simples essa questão. Tá? Fiz baseada, né, nos Estados Unidos, na excursão que o Flamengo fez, né? É isso, vamos lá. Então, se lembra da equação de conversão, não tem erro. Então, C sobre 5 igual F menos 32 sobre 9. Galera, esse C é a temperatura na escala Celsius, esse F é a temperatura na escala Fahrenheit, tá? Só não escrevo TC, TF, para não ficar perdendo tempo, tá? Isso aqui dividido por 9. Beleza? Só substituir os valores, galera, não tem erro, tá? Então, vamos lá. Vai ficar aqui C sobre 5... Aí beleza, aqui vai ficar, vamos lá, 68 menos 32, 68 menos 32, isso aqui dividido por 9. Bom, se eu faço essa conta, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar ó, 36. Então, dando sequência à conta, vai ficar assim, ó, dando sequência, vai ficar C sobre 5
igual a 36 dividido por 9. 36 dividido por 9 a gente sabe que é 4, né? Então vai ficar C sobre 5 igual a 4. Esse 5 está dividindo, passa para cá multiplicando. Então a temperatura na escala Celsius vai ser basicamente 20 graus Celsius. Beleza? Então gabarito da questão, letra B de Brasil. Na verdade, letra B não, né? Letra A. Né? Vamos lá. Beleza, galera. 20 graus Celsius aí. Vamos lá. Número 3. Para medir a temperatura do seu filho, Gustavo utiliza um termômetro graduado na escala Kelvin. E nota que a temperatura obtida é de 309 kelvins. Sabendo que o estado febril ocorre a partir da temperatura de 37 graus Celsius, é correto afirmar que... Então, galera, qual que é a ideia? Gustavo está medindo a temperatura do filho, quer ver se o moleque está com febre ou não. E olha só, ele está usando um termômetro graduado na escala Kelvin, e a temperatura indicada pelo termômetro é de 309 kelvins. E a questão informa para a gente que o estado febril começa a partir dos 37 graus Celsius de temperatura. Então qual que é a ideia? A gente vai ter que encontrar quanto vale essa temperatura aqui em graus Celsius, a gente vai ver se o garoto está com febre ou não, beleza? Então vamos lá. É só basicamente lembrar da fórmula e substituir, tá? Não tem erro aqui também não. Temperatura na escala Kelvin, basicamente igual a temperatura na escala Celsius, mais 273. Agora vamos substituir os valores? Bora, Eugênio! Vamos lá. Não tem erro não. Então vamos substituir aqui. Temperatura na escala Kelvin, a questão falou que é 309. Então 309 igual a temperatura na escala Celsius, que é o que eu estou procurando, mais 273. Vamos lá, se eu quero obter esse valor na escala Celsius, basta eu isolar agora esse TC, vai ficar TC igual a 309 menos 273. A gente pode fazer essa continha aqui em cima, ó, 309 menos 273, com toda a calma do mundo. Vamos fazendo aqui a conta. Nossa senhora, esse menos ficou grandaço, minha. Vamos lá. 9 menos 3, 6. Vai ficar aqui. Passa 2 aqui. 10 menos 7, 3. 2 menos 2, 0. 36 graus Celsius. Então essa é a temperatura do camarada em graus Celsius. Beleza? Show de bola, gente. Então vamos lá. Tá aqui a temperatura em graus Celsius do menino. Agora a gente vai ter que analisar e ver se o moleque está com febre ou não. Bom, se a febre começa a partir dos 37 graus Celsius de temperatura, então a gente já sabe que o moleque não está com febre, porque ele está com 36 graus Celsius de temperatura. Então ele não está com febre. Então todas as questões que falarem que ele está com febre estão erradas. Então essa aqui fala ele está febril, está com febre, estão erradas as três. Então, cara, essa aqui você nem precisava ficar analisando muito. Era por eliminação. Vamos lá. O filho de Gustavo não está febril e sua temperatura é igual a 36 graus Celsius. Exatamente. Não tem erro aqui. Beleza? Então, ó, gabarito para a questão aí. Letra B de Brasil. Agora sim é B de Brasil. Beleza? Vamos lá, galera. Questão 4. Questão 4 é aquela questão que eu justamente falei na aula para vocês. Um professor de física inventou uma certa escala termométrica e chamou de escala A. Ao comparar essa escala com a escala Celsius, ele notou que menos 4 graus nessa escala A equivalem a 20 graus na escala Celsius. E 44 graus na escala A equivalem a 80 graus na escala Celsius. Indique quais valores na escala A correspondem aos pontos fixos na escala Celsius. Ou seja, está perguntando basicamente os pontos de gelo e vapor para a escala A. Beleza? Então vamos lá, gente. Sem nenhum medo de ser feliz. Vamos lá. Vamos traçar aqui as escalinhas aqui. Show de bola, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Traça aqui, traça aqui. Então aqui eu tenho a escala Celsius e aqui eu tenho a escala A. Então graus A aqui. Então vamos lá. Agora a gente vai colocar aqui no caso os pontos fixos que a gente conhece, né? Eu sei que os pontos fixos da escala Celsius são, no caso, 100 para o ponto de vapor e 0 para o ponto de gelo. Mas eu não sei o ponto de vapor da escala A e não sei o ponto de gelo da escala A. Então vou colocar PV e PG. Beleza? Mas eu sei algumas relações importantes. Vamos lá. A questão falou para mim o seguinte, que menos 4 graus na escala A equivale a 20 graus na escala Celsius. Então vou traçar o 20 mais ou menos aqui, ó. 20 mais ou menos aqui. Isso aqui equivale a menos 4 graus na escala A. Então, ó, menos 4 graus. Galera, se equivale, vai estar no mesmo nível de altura, tá? Então, ó,
sempre que você for fazer alguma questão assim, tente colocar bem alinhado, tá? Aqui eu estou fazendo da mão livre, não está tão bonitinho assim, mas tente fazer alinhado. Lá no dia do pismo você vai ter acesso à régua, tá? Então você pode utilizar a régua e fazer mais bonitinho, tá? Tento fazer de uma maneira didática, mas às vezes fica meio torto, tá bom? Outra informação que a questão falou, falou que menos 4 graus na escala A equivalem a 20 graus na escala Celsius. Beleza. 44 graus na escala A equivalem a 80 graus na escala Celsius. Então vamos pegar aqui 80 graus na escala Celsius, colocar aqui 80, mais ou menos aqui. Vai equivaler a 44 graus na escala A. Beleza, agora chegamos justamente naquela situação que eu falei para vocês. Beleza? A gente tem no caso aqui as 4 temperaturas dadas da escala conhecida e da escala genérica, e a gente quer descobrir os pontos fixos da escala genérica. Então a gente pode utilizar aquele mecanismo que eu falei para vocês. Pega a temperatura, essa menor aqui, subtrai pelo ponto de gelo, pega a menor aqui e subtrai o ponto de gelo. Então vamos fazer igual eu ensinei na aula. Ó. Então vai ficar 20 menos 0, 20, simplesmente 20. Ó, aí você vai colocar aqui o tracinho já, que já vai ter que dividir. Igual a menos 4 menos o ponto de gelo. Ponto de gelo aqui, menos PG. Beleza. Tracinho de divisão. Agora a gente vai colocar. Ou a gente pensa no ponto de vapor menos o ponto de gelo, ou a gente pensa nessa temperatura menos o ponto de gelo. Nesse caso, a gente não vai fazer ponto de vapor menos ponto de gelo. Por quê, Eugênio? Porque olha só, você não conhece esse ponto de vapor aqui. Tá? Você conhece esse, mas não conhece esse. Então, se você colocasse ponto de vapor aqui, você teria uma equação com 2 incógnitas. Não daria para resolver de maneira rápida. Beleza? Então, agora eu vou pegar essa temperatura aqui e vou subtrair do ponto de gelo. Então, vai ficar 80 menos 0, simplesmente 80. Beleza. Vai ficar agora 44 menos PG. Então vai ficar... Opa, deixa eu fazer essa seta bonitinha aqui. 44 menos PG. Manter a cor, né? Então 44 menos PG. Então, a partir disso aqui, a gente vai conseguir determinar, no caso, o ponto de gelo. Depois, usando aquela fórmula de variação de temperatura, a gente consegue determinar o ponto de vapor também, tá bom? Então, vamos lá. Corta esse 0 aqui com esse 0 aqui. Agora é só multiplica cruzado, tá bom? Então, multiplica cruzado aqui. Então, vai ficar 2 multiplicando 44 menos PG. Beleza. Isso aqui vai ser exatamente igual, não vai dar para colocar tudo por causa dessa escala aqui. 2 vezes 44 menos PG vai ser exatamente igual a 8 multiplicado por menos 4 menos PG. Beleza? Bom, agora eu vou trazer isso para cá para a gente continuar. Tá? Então vai ficar 2 vezes 44 dá 88. Menos 2PG. Menos 2PG. Beleza. Agora vai ficar 8 vezes menos 4 vai dar menos 32. Isso aqui, ó, igual a 8 vezes menos 4, menos 32. 8 vezes menos PG, menos 8PG. Beleza, agora basta a gente isolar isso aqui, né? Passar incógnita para um lado e número para o outro, beleza? Então o 32 está negativo, passa para cá somando. Esse menos 2PG está negativo, passa para cá somando também, tá bom? Então vai ficar 88 mais 32, passa 2, 90. Com 30, 120. Então 120 aqui. Tá bom? Então 120 é igual a... Vamos lá. Menos 8PG mais 2PG vai ficar menos 6PG. Como eu não quero saber o valor de menos PG, eu quero saber o valor de PG, eu vou ter que multiplicar essa igualdade por menos 1. Vai ficar assim. Vai ficar 6PG igual a menos 120. Então, PG vai ser menos 120 dividido por 6. PG vai ser igual a menos 20 graus. Ou seja, o ponto de gelo para a escala A é menos 20 graus. Beleza? Então, deixa eu ajustar aqui. Deixa eu só ajustar. Então, ó, ponto de gelo para a escala A, ponto de gelo para a escala A, PGA, menos 20 graus A. Beleza? Show de bola? Tranquilidade. Agora, olha só. Eu consigo usar aquela ideia da variação de temperatura agora. Consegue, gente? Consigo. Por quê?
Eu conheço agora pelo menos um ponto fixo da escala genérica, tá? Quando você não conhece nenhum dos dois pontos, que é complicado de usar isso, né? Na verdade, nem dá para usar, beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai ter que pensar no quê? Variação de temperatura, ó. Vamos escrever aqui rapidinho para vocês lembrarem, ó. Variação de temperatura na escala Celsius, ó, igual a variação de temperatura na escala genérica. Aí a gente vai ter que colocar aqui embaixo, não pode esquecer, não pode esquecer, não pode esquecer. A gente vai colocar ponto de gelo, ponto de vapor menos ponto de gelo. Para a escala Celsius vai ficar 100 menos 0, 100. Aqui vai ficar o ponto de vapor, que é o que eu estou procurando, menos o ponto de gelo, né? Só que o ponto de gelo a gente sabe que já vale menos 20, né? Então vai ficar ponto de vapor menos da fórmula, vai ficar o menos aqui, que é o ponto de gelo. É negativo o ponto de gelo. Então olha só o que vai acontecer. Menos com menos, galera, vai dar mais. O menos que está aqui fora multiplica o menos que está aqui dentro. Então vai ficar PV mais 20. Show de bola? Beleza, então eu vou até apagar aqui para ficar mais fácil para a gente. Então PV mais 20. Beleza, agora basta a gente calcular a variação de temperatura aqui no caso, né? A variação de temperatura aqui, ó, do 60, Opa, já deu o resultado, né? Oh, caramba. Vamos lá. Do 20 para o 80, 60, né? Basta você fazer a temperatura maior menos a temperatura menor. É assim que a gente faz a variação. Maior menos menor. Show de bola? Tranquilidade? Beleza. Então vai ficar 80 menos 20 dá 60. Agora aqui a gente vai ter que tomar cuidado. Vai ter que tomar cuidado, por quê? A temperatura aqui é negativa. Então a gente vai ter que lembrar do joguinho de sinal, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ter que fazer a maior, que no caso é 44, menos a menor, que no caso é menos 4. Então eu vou ter que fazer 44 menos 4. Então vai ficar 44 menos 4. O menos que está fora multiplica o menos que está dentro, então vai ficar 44 mais 4, beleza? Então o resultado disso, obviamente, vai ser 48. Tá? Então vocês têm que ficar atentos com essa ideia do sinal, tá? Então 48 é a variação de temperatura para a escala A, beleza? Agora é só substituir os valores e fazer a conta, tá? Não tem erro mais não. A parte difícil já passou. Então vamos lá. Variação na escala Celsius, 60, dividido por 100, igual a variação na escala A, 48, dividido por ponto de vapor, mais 20. Beleza, então essa aqui é a ideia, galera. Agora só simplesmente multiplicar cruzado. A gente pode facilitar um pouco a conta, simplificando esse zero aqui, deixa eu simplificar direito, simplificando esse zero com esse zero. Agora basta multiplicar cruzado e acabou. Simplesmente assim, tá? Então multiplica cruzado aqui, vai ficar 6PV mais 120, 6PV mais 120, igual a 10 vezes 48 dá 480. Vamos lá. Esse 120 está somando, passa para cá subtraindo, gente. Então vai ficar 6PV igual a 180 menos 120, 480 menos 120, perdão, vai resultar em 360. Se eu faço aqui isolando o PV, né? Então vai ficar PV igual a 360 dividido por 6. Obviamente isso aqui vai dar 60, tá? Então o ponto de vapor para a escala A, vou colocar aqui em cima porque o espaço aqui já foi pro beleléu. Então vamos lá. Beleza aqui, ó. O ponto de vapor para a escala A vai ser simplesmente 60 graus. Show de bola, galera? Tranquilidade? Então é assim que a gente vai proceder nesse tipo de questão, tá bom? Uma questão bem bacaninha, né? Caiu uma parecida com essa no PISM, tá? Eu montei essa questão baseada numa que caiu no PISM. A diferença é que a questão que caiu no PISM era uma questão, no caso, objetiva. Aqui eu não quis colocar alternativa, beleza? Lá na aula de questões vocês vão ver que eu não estou mentindo, beleza? Agora vamos para a questão saideira, para a gente encerrar a aula. Vamos lá, Eugênio, vamos lá então. Questão 5, gente. Essa questão, eu acho bacana a gente trabalhar com esse tipo de questão, porque traz gráficos. O pessoal geralmente não estuda essa parte de gráfico, né? O pessoal só decora a equação de conversão e isso daí é até bacana, mas se cair uma questão de gráfico, o cara vai se embolar. Você tem que saber também relacionar as escalas com os gráficos, né? Por isso que eu coloquei essa questão aqui. Vocês vão ver que tem umas 3 ou 4 questões do PISM que cobraram algo parecido com isso, beleza? Então vamos lá. Ela diz o seguinte: uma escala termométrica X, tá vendo? Uma escala genérica, foi comparada com a escala Celsius, obtendo-se o gráfico dado a seguir, beleza? Que mostra a correspondência entre os valores das temperaturas nessas duas escalas. Então olha só, de cara você já tem que observar o seguinte, que esse eixo aqui, o eixo vertical, ele está mostrando pra gente, no caso, as temperaturas da escala X, graus X. E esse eixo horizontal aqui, eixo X,
é o eixo que está mostrando para a gente, no caso, as temperaturas na escala Celsius, beleza? A gente vai ter que ficar atento à correspondência aqui. Então, olha só, a gente tem aqui um ponto destacado que eu destaquei com a corzinha verde, tá? Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A, tá bom? Olha só, galera, que legal. A gente tem o seguinte, que o 50 do eixo X está relacionado com 150 do eixo Y. Como assim, Eugênio? Olha só, galera. O correspondente do 50, no caso, é o 150. E como esse eixo aqui está relacionado com as temperaturas da escala Celsius, significa que 50 graus Celsius equivale a 150 graus nessa escala X. Ah, eu já entendi a sacada. Essa que é a sacada? Essa que é a sacada, gente. Então vamos lá. Agora a gente tem um outro ponto também. Vou chamar esse ponto aqui de ponto B, tá? Tá aqui menos 50. Beleza. Olha só, galera. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte. Bom, sempre que você tiver um ponto sobre o eixo Y, significa que a coordenada desse ponto no eixo X é 0, beleza? Então, esse ponto aqui poderia ser escrito como, por exemplo, o ponto 0 para X e menos 50 para Y. Eu ensinei isso para vocês lá nas aulas de ciclo trigonométrico, né? Eu cheguei a falar disso com vocês. Beleza? Show de bola? Tranquilidade? Então, vamos lá, gente. Agora, a gente vai ter que fazer aquele mesmo esquema que a gente fez anteriormente, tá? Agora, tá vendo? Uma questão normal como as outras, tá? Só que ela traz um gráfico, você tem que interpretar bem esse gráfico, tá? Mas nada muito fora do padrão não, tá bom? Então vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui. Então, essa aqui é a escala Celsius, essa aqui é a escala X. Vamos marcar os pontos fixos da escala Celsius porque a gente já conhece, né? Isso aqui a gente tem que saber de cabeça. Então deixa eu trocar a cor, colocar um rosa não, colocar um roxo. Então aqui, ó, 100. Aqui é o ponto de vapor da escala X, que eu não sei. Aqui, no caso, é o 0, que é o ponto de gelo da escala Celsius. O ponto de gelo da escala X a gente conhece. Conhece, gente? Conhece. O ponto de gelo na escala X vai ser o menos 50. Olha só, galera. Se a temperatura de 0 graus equivale a menos 50 na escala X, significa que o ponto de gelo da escala X é o menos 50, beleza? Agora, vamos lá. A gente vai ter que determinar, no caso aqui, a equação de conversão entre as temperaturas, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. A gente tem que determinar algumas coisinhas. A letra A, ela pede pra gente determinar a equação de conversão entre as escalas. Então é bem simples de fazer, tá bom? Então vamos lá, gente. Bom, para fazer isso, a gente vai ter que fazer simplesmente o seguinte. A gente vai ter que pegar uma temperatura... Opa, esqueci de colocar esses dados aqui, gente, perdão, viu? Então, esqueci de colocar aqui o 50, ele está relacionado com o 150 nessa escala, né? Então, 50 mais ou menos aqui, ó, metade. Então, 50 mais ou menos aqui. Aqui, ó. 150. Beleza, então eu tenho esses dois pontos aí, né? Todos os pontos agora estão relacionados. Agora, olha só. Para a gente fazer a equação de conversão, lembra que eu falei para vocês? A gente tem aqui, no caso, algumas temperaturas, a gente não tem os pontos de vapor para as duas, só tem para uma, né? Então, aqui eu vou ter uma certa temperatura na escala Celsius, né? Então, ó, aqui eu tenho uma certa temperatura, esse ponto aqui eu tenho... Nossa, com o amarelo não grifou nada, mano. Vamos tentar grifar com o vermelho. Então tá aqui. Aqui eu tenho uma certa temperatura, essa temperatura está relacionada com a escala Celsius. E aqui eu tenho uma certa temperatura que está relacionada com a escala X, Tx. Para fazer, no caso, a conversão aqui é bem simples. Você vai fazer basicamente o seguinte. Você vai pegar, vai fazer assim, ó. Essa temperatura aqui menos o ponto de gelo, essa temperatura aqui menos o ponto de gelo. Essa temperatura que você considerou, que você determinou, vai ser a temperatura que a gente vai ter que colocar no numerador, tá bom? Então vai ficar, deixa eu escrever aqui do lado mesmo, ó. Vai ficar Tc menos 0, vai dar simplesmente Tc. Então eu vou colocar simplesmente Tc. Tá? Então vai ficar Tc dividido, aí eu vou colocar aqui já igual a Tx, que é a temperatura na escala X, menos o ponto de gelo. Só que o ponto de gelo, como a gente consegue notar, é menos 50, ou seja, um valor negativo. Então vai ficar Tx menos 50, então vai ficar Tx mais 50. Tá bom. Agora basta eu pegar essas temperaturas que estão aí intermediárias. Como assim temperaturas intermediárias, Eugênio? Olha só, filho. Você tem o ponto de vapor para a primeira, mas não tem para a segunda. Mas você tem essas duas temperaturas para as duas escalas. Olha que legal. Você tem o 50, cujo correspondente, no caso, é o 150. Show de bola. Agora vamos lá. Você vai fazer
essa temperatura do meio, né, intermediária, menos o ponto de gelo para as duas. Vai colocar isso no denominador. Assim você vai conseguir encontrar a equação de conversão entre as escalas. Tá bom? Vamos lá, vamos lá. Então, beleza, gente. Vai ficar assim, ó, beleza? Vai ficar 50 menos 0, dá simplesmente 50 aqui. Tá. Agora vai ficar 150 menos 50, né? O menos da fórmula e o ponto de gelo é negativo, então vai ficar menos com menos dá mais. Então vai ficar 150 mais 50 dá 200. Agora, para eu determinar a equação de conversão é simples, né? Basta eu fazer alguma relação aqui, né? Multiplicar cruzado é uma opção, né? A gente consegue simplificar algumas coisas aqui. Então, multiplicando cruzado, eu vou ter o seguinte, ó, trocando a cor da caneta rápido, vai ficar assim, ó. Eu vou ter que temperatura na escala Celsius multiplicada por 200 é igual a temperatura na escala X, não, pera, 50 multiplicada pela temperatura na escala X mais 50. Mas olha só o que eu posso fazer. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu tenho 50 aqui multiplicando e eu tenho 200 aqui multiplicando também. Concorda comigo que 200 é múltiplo de 50? Concorda, gente? Então a gente pode simplificar 50 com 200? Pode. Você pode simplificar por 50 aqui e por 50 aqui. Aqui dá 4 e aqui dá 1. Então, vou fazer aqui em cima agora, vai ficar Tc vezes o 4, ou seja, a temperatura na escala Celsius vezes 4 é igual a Tx mais 50. Então, é simples, olha o que eu vou fazer. Esse 4 está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, a temperatura, deixa eu fazer aqui embaixo para ficar bonito, ó. Então, aqui, ó, vai ficar temperatura na escala Celsius é dada basicamente pela temperatura na escala X mais 50 dividido por 4. Né? É isso mesmo? Exatamente. Show! Então essa aqui é a equação de conversão, gente. Então tá aí. Não tem erro, tá? Algo bem simples de fazer, algo bem simples de trabalhar. Tá bom? Beleza, gente. Vamos lá. Agora, letra B. A indicação na escala X quando a temperatura na escala Celsius for 80. Agora simples, né, gente? Só substituir o valor, né? Então, ó, a questão está perguntando para a gente qual é a temperatura na escala X quando a temperatura na escala Celsius for 80. Então, é só substituir. No lugar de Tc, eu vou colocar 80. Então, vai ficar 80 igual a Tx mais 50 dividido por 4. Esse 4 está dividindo, passa para cá multiplicando. Então, fica Tx mais 50 igual a 4 vezes 80, 320. Então, 320. Para eu achar a temperatura na escala X, simplesmente vou passar esse 50 que está somando para cá subtraindo, e vai ficar Tx igual a 320 menos 50. Como é que vai ficar isso aqui, gente? Vamos lá. Tira 20, fica 300, tira 30, fica 270. Então, esse é o valor na escala X. Tá? 270 graus na escala X. Beleza? Agora está pedindo para a gente determinar o quê? Deixa eu olhar aqui. Vamos lá. Os pontos fixos fundamentais da escala X, ou seja, ponto de gelo e ponto de vapor. Galera, dá para fazer isso? Com certeza, gente, com certeza. Mano, eu vou até apagar aqui para a gente ter espaço para finalizar essa questão com chave de ouro, tá? Então vamos lá. Para a gente determinar ponto de vapor, ponto de gelo, a gente pode utilizar a variação de temperaturas, né? A gente pode fazer isso? Pode, sem nenhum problema. Então o que eu vou fazer? Eu vou atribuir uma certa temperatura qualquer aqui uma certa temperatura qualquer na escala Celsius e vou obter um valor aqui na escala Fahrenheit. Beleza? Então, Fahrenheit não, galera, na escala X. Então, para você obter o ponto de vapor, realmente você vai ter que fazer aqui uma variação. Ou você pode fazer o seguinte, ó, vamos lá. Galera, peço perdão se vocês escutarem um barulho de fundo, porque tá chovendo pra caramba, deve estar molhando alguma coisa lá em cima. Aí o pessoal fica com uma correria danada. Então vamos lá, você pode fazer simplesmente o seguinte, ó. Você pode pegar o 50, que é essa temperatura que a gente conhece, e o 150. Subtrai pelo ponto de gelo. Então fica 50 menos 0 aqui, 50. Isso aqui é igual a 150 menos o ponto de gelo, vai ficar 200. Vai ficar menos 50, beleza. Agora olha só. Eu consigo fazer o que eu preciso agora. 100 menos o ponto de gelo, aqui dá 100. Agora vai ficar
PV menos o ponto de gelo vai ficar PV mais 50. Galera, eu vou ter que ligar aqui o computador na parada, porque senão vai para eu vou perder a aula que eu tô gravando para vocês. Aí eu vou ter que gravar tudo de novo. Sem contar que é complicado, né? A aula ficou tão boa. Beleza, agora vamos lá. Agora é só multiplicar a cruzada aqui. A gente consegue simplificar aqui, aqui. Só multiplicar a cruzada, acabou. Então vai ficar 5 vezes PV, 5PV. 5PV vezes 50, 250. Beleza. Vai ficar 10 vezes 200, dá 2.000. Galera. Tá certinho? Tá certinho. Beleza. Agora olha só, gente. Esse 250 somando passa para cá subtraindo. Então vai ficar 5PV igual a 2.000 menos 250. 2.000 menos 200 dá 1.800. Menos 50, 1.750. Então basta você calcular esse valor aqui que você vai encontrar o valor do ponto de vapor para a escala X. Beleza? Então vai ficar 1.750 dividido por 5. Simples, bem fácil de calcular. Aqui dá 3, sobra 2, 5, 5 exato, zerou, abaixou o zero, mandou o zero para cá. Então 350 graus, então vou colocar ponto de vapor para a escala A é, escala A não, na escala X, gente, perdão, viu? Ponto de vapor para a escala X, 350 graus na escala X. Beleza? E o ponto de gelo da escala X, menos 50 graus. X. Beleza? Então tá aí, galera. Dessa forma a gente encerra aí mais uma aula. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, sobretudo entendido. É isso. Valeu. Fiquem com Deus. E não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação. Tamo juntão.